Fala galera! Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas para mais um episódio de Bora Ler a Bíblia com seu pastor Gustavo Ferelli, onde hoje vamos ler e estudar Neemias capítulo 9, portanto já vão abrindo as Bíblias de vocês, vão se ajeitando aí na cadeira, peguem o material que vocês utilizam para grifar, para escrever, e vamos nos aprontar porque dentro de instantes estudaremos Neemias, capítulo 9. Lembrando que a Bíblia que eu uso está na Nova Versão Transformadora. Bom, nós vimos no episódio anterior, no capítulo 8 de Neemias, que Esdras faz a leitura da lei. O povo todo se reúne para ouvir Esdras repetindo o livro da lei. Quando eu falo livro da lei, quando a Bíblia fala livro da lei aqui, é sempre o Pentateuco. São 5 primeiros livros, a lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí o povo todo chora, se arrepende e depois comem, bebem, se alegram. Depois eles vão para a festa das cabanas, realizam a festa das cabanas conforme estava prescrito no livro de Levítico. Agora, no capítulo 9 de Neemias, temos uma nova etapa do processo. Veio o processo de ler a lei. Veio o processo, primeiro no capítulo 8, de entender o que precisava ser feito. Agora, o povo vai confessar os seus pecados. O povo agora vai nos ensinar lições sobre oração. E aí eu gostaria de também pontuar, no final da leitura, uma liçãozinha, algumas liçõezinhas sobre oração. Eu vou começar a ler, vocês vão ver que vai ter uma baita de uma recapitulação pelo próprio povo, relembrando a história de Israel. E é muito bom também a gente relembrar, porque isso faz parte das dicas sobre oração. Sem demorar mais, vamos começar então no capítulo 9, verso 1, que começa assim. No dia 31 de outubro, o povo de Israel se reuniu novamente. Dessa vez jejuaram, vestiram um pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. Os que eram de descendência israelita se separaram de todos os estrangeiros. Levantaram-se e confessaram seus pecados e as maldades de seus antepassados. Durante 3 horas permaneceram em pé no mesmo lugar, enquanto o livro da lei do Senhor, seu Deus, era lido para eles em voz alta. Depois confessaram seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus, durante mais 3 horas. Os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani estavam em pé em sua plataforma e clamavam em alta voz ao Senhor, seu Deus. Então os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Hasabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram ao povo: levantem-se e louve o Senhor seu Deus, que vive desde sempre e para sempre. E em seguida oraram. E agora você vê que houve um ritual, o povo jejuou, o povo se vestiu um pano de saco, jogaram terra sobre a cabeça. Esse era um ritual já conhecido, fazia parte do costume do povo judeu, que simbolizava resignação, arrependimento profundo, tristeza, vergonha de si mesmos. A gente vê isso, por exemplo, acontecendo com Jó. Então isso era um costume das pessoas, principalmente ali daquela região do Oriente Médio, que quando elas estavam passando por esses processos de entender o que eles estavam fazendo de errado, de luto, de tristeza profunda, eles se vestiam com um pano de saco, jejuavam, jogavam terra sobre a cabeça. E agora eles vão fazer uma baita de uma oração. E aqui eu vou ler, basicamente tentar ler de uma vez só, sem parar, para no final a gente tirar algumas lições sobre a oração que eles fazem aqui. Então, verso 5, no finalzinho, fala assim: em seguida oraram. Louvado seja teu nome glorioso, exaltado seja acima de toda bênção e todo louvor. Somente tu és o Senhor. Fizeste o céu e os céus além do céu e todas as estrelas. Fizeste a terra, os mares e tudo que neles há. Preservas todos os seres com vida, e o exército dos céus te presta adoração. Tu és o Senhor Deus, que escolheste Abraão, o trouxeste de Ur dos caldeus e lhe deste o nome de Abraão.
Viste a fidelidade de seu coração e fizeste com ele uma aliança, para dar a ele e a sua descendência a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste tua promessa, pois é sempre fiel tua palavra. Viste a aflição de nossos antepassados no Egito e ouviste os clamores deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó, seus oficiais e todo o seu povo, pois sabias como tratavam arrogantemente nossos antepassados. Tens uma fama tremenda que não foi esquecida. Dividiste o mar para que teu povo atravessasse em terra seca, e depois lançaste seus inimigos nas profundezas do mar, e eles afundaram como pedras nas águas impetuosas. Conduziste nossos antepassados com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, para que encontrassem o caminho por onde deviam ir. Desceste ao monte Sinai e falaste com eles do céu. Deste estatutos justos, leis verdadeiras e decretos e mandamentos bons. Tu os instruíste a respeito do teu sábado santo. Ordenaste por meio de teu servo Moisés que obedecesse a teus mandamentos, decretos e leis. Providenciaste-lhes do pão do céu quando tiveram fome e água da rocha quando tiveram sede. Ordenaste que fossem e tomassem posse da terra que juraste lhes dar. Nossos antepassados, porém, eram orgulhosos e teimosos e não deram atenção aos teus mandamentos. Não quiseram obedecer e não se lembraram dos milagres que havias realizado em favor deles. Em vez disso, rebelaram-se e nomearam um líder para levá-los de volta à escravidão no Egito. Mas tu és Deus de perdão, misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Não os abandonaste. Mesmo quando fizeram um ídolo em forma de bezerro e disseram: Este é seu Deus que os tirou do Egito. Sim, cometeram blasfêmias terríveis, mas em tua grande misericórdia não os abandonaste para morrer no deserto. A coluna de nuvem continuava a conduzi-los durante o dia, e a coluna de fogo lhes mostrava o caminho durante a noite. Enviaste teu bom espírito para instruí-los, e não deixaste lhes dar o maná do céu para se alimentarem, nem água para matarem a sede. Tu os sustentaste no deserto durante 40 anos, e nada lhes faltou. Suas roupas não se desgastaram, nem seus pés ficaram inchados. Depois entregaste reinos e nações a nossos antepassados, e distribuíste teu povo por todos os cantos da terra. Eles tomaram posse da terra de Seom, rei de Hesbom, e da terra de Og, rei de Bazã. Tornaste seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para a terra que havias prometido a seus antepassados. Eles entraram e tomaram posse da terra. Tu derrotaste nações inteiras diante deles, e entregaste nas mãos de teu povo os cananeus que habitavam na terra. Teu povo fez o que quis com essas nações e seus reis. Nossos antepassados conquistaram cidades fortificadas e terras férteis. Apossaram-se de casas cheias de coisas boas, com cisternas já escavadas e com vinhedos, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até se fartar, engordaram e desfrutaram de muitas bênçãos, de tuas muitas bênçãos. Apesar de tudo isso, foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os profetas que enviaste para diverti-los a voltarem para ti e cometeram blasfêmias terríveis. Por isso tu os entregaste nas mãos de seus inimigos que os fizeram sofrer. Nos momentos de angústia, porém, clamaram a ti, e tu os ouviste do céu. Em tua misericórdia enviaste libertadores que os livraram de seus inimigos. Mas, assim que teu povo tinha descanso, voltava a praticar o mal diante de ti. Portanto, permitiste que seus inimigos os dominassem. E, no entanto, quando teu povo voltava para ti e pedia socorro, tu os ouvias novamente. Em tua misericórdia, tu os resgataste muitas vezes. Tu os advertiste a voltarem para a tua lei, mas eles se tornaram orgulhosos e desobedeceram a teus mandamentos. Não cumpriram teus estatutos que dão vida a quem lhes obedece. Em rebeldia, deram as costas para ti e teimosamente não quiseram ouvir. Por muitos anos foste paciente com eles. Enviaste teu Espírito que os advertiu por meio dos profetas. Ainda assim eles se recusaram a ouvir. Por isso, mais uma vez, permitiste que os povos da terra os dominassem. Em tua grande misericórdia, porém, não os destruíste completamente, nem os abandonaste para sempre. Que Deus bondoso e compassivo tu és! Agora, nosso Deus, o grande, poderoso e temível Deus, que guardas tua aliança de amor leal, não permitas que te pareçam insignificantes todas as dificuldades que enfrentamos. Grande aflição veio sobre nós e sobre nossos reis, líderes, sacerdotes, profetas e antepassados, sobre todo o teu povo, desde os dias em que os reis da Síria triunfaram sobre nós até hoje. Foste justo todas as vezes que nos castigaste. Agimos perversamente, nos deste apenas o que merecíamos. Nossos reis, líderes, sacerdotes e antepassados não obedeceram à tua lei, nem deram ouvidos às advertências em teus mandamentos e preceitos.
Mesmo quando tinham seu próprio reino, não te serviram, apesar de teres derramado tua bondade sobre eles. Deste-lhes uma terra ampla e fértil, mas eles não quiseram servir-te nem abandonar sua perversidade. Por isso, hoje somos escravos na terra de fartura que deste a nossos antepassados para que desfrutassem dela. Somos escravos aqui nesta boa terra. A grande produção desta terra se acumula nas mãos dos reis que puseste sobre nós, por causa de nossos pecados. Eles têm poder sobre nós e sobre nossos rebanhos. Nós lhes servimos como eles querem e estamos em grande angústia. O povo respondeu: em vista disso tudo, fazemos uma aliança solene e a registramos por escrito. Neste documento selado estão os nomes de nossos líderes, levitas e sacerdotes. E aqui terminamos o capítulo 9, mas agora eu quero voltar. Vocês acabaram de ler uma baita de uma oração. A oração do povo aqui, ele ensina algumas lições pra gente. Por meio dessas palavras dos líderes levitas, dos que estavam fazendo oração em nome do povo, a gente viu aqui que a oração deles tem um padrão. A gente tem um plano de como orar. E aqui eu quero traçar com vocês 4 pontos importantes dessa oração e que a gente pode usar como modelo para as nossas orações. Primeiro, olhem para cima e louvem a Deus. Repito, primeiro passo, olhem para cima e louvem a Deus. O povo começa louvando. Louvado seja teu nome glorioso, exaltado acima de toda bênção, de todo louvor. Somente tu és o Senhor. Conclama falando que Deus é o Criador de todas as coisas, que tudo está sobre o domínio dele. Então a gente vê aqui que o povo começa exaltando a Deus acima de todas as coisas. Primeiro passo, então, de qualquer oração, olha para cima. Louve a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele foi e pelo que Ele sempre será. Um Deus bondoso, um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus criador, um Deus todo-poderoso. Então o primeiro passo é reconhecer a superioridade e a soberania de Deus antes de nós nos achegarmos a Ele para pedir qualquer coisa. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, olhem para trás. O olhar para trás é refletir sobre o que Deus já fez na sua vida. O povo aqui passa um bom tempo olhando para trás. Porque a nossa fé, ela é construída observando o que Deus já fez por nós atrás. Lá atrás. E muitas vezes a gente se esquece. Mas o povo judeu aqui, pela Bíblia inteira, nos ensina que o relembrar é viver. É você recaminhar, retrilhar os caminhos que já foram andados e percorridos através da memória. E essa memória de coisas que Deus já fez, pelos feitos que Deus já realizou na nossa vida, isso nos produz fé para ir para frente num futuro desconhecido. Em episódios lá ancestrais, quando eu comecei a falar sobre fé, principalmente no livro de Êxodo, eu apliquei essa figura de linguagem e eu comparei a nossa caminhada, a nossa jornada para a fé como a gente remando um barquinho. Quando nós entramos num barco a remo, nós remamos olhando para trás e remando para frente, só que nós estamos de costas para o destino. Nós remamos o tempo inteiro olhando para trás do barquinho. E a fé se constrói assim. A fé se constrói remando para frente, mas olhando para trás, observando o que Deus já fez na tua vida, os milagres que Ele realizou na tua vida, as bênçãos que Ele já te concedeu, tantas coisas, e porque Ele já fez isso por você, e não só por você. O ler a palavra de Deus, ler a Bíblia também já mostra o que Deus já fez por outras pessoas. E ao relembrar isso, Ele te dá, Ele produz fé para você continuar no futuro que é desconhecido. É você remar o teu barquinho sem olhar para frente. Remando sem saber, mas com a certeza de que Deus já providenciou todas as coisas. Porque você está olhando para trás, você está relembrando e você está vendo o que Ele já fez por você. Terceiro, olhe para o redor. Olhe para toda a situação. O quê? Para quê? Para você fazer pedidos a Deus. Quando você, depois de olhar para cima e depois de olhar para trás, você olha ao seu redor. Veja como está a sua situação e peça para Deus. Aqui o povo judeu estava pedindo para Deus livrá-los dos reis que estavam ali ainda subjugando eles. Quem eram esses reis? Ali, nesse caso, o rei da Pérsia, Artaxerxes. Eles ainda tinham que pagar tributos.
Eles ainda eram convocados como soldados quando os persas iam fazer suas incursões contra os gregos. Com certeza, vários judeus morreram nessas batalhas dos persas contra os gregos, porque eles eram súditos do rei. Eles não eram donos, como eles falam, eles não eram donos nem deles mesmos. Então aqui eles fazem um pedido, depois dos primeiros passos, eles fazem os pedidos olhando ao redor, olhando a situação e agora pedindo para que Deus possa agir na vida deles. E quarto ponto, olhar para frente, que é dedicar-se a seguir os caminhos de Deus, não importando o que aconteça no futuro. É você continuar remando o teu barquinho, mesmo que o futuro é incerto, o futuro que você não conhece. Mas é continuar nos caminhos de Deus, porque Deus é bom o tempo todo e Deus quer o nosso bem o tempo inteiro. Então esse quarto passo é olhar para frente, mesmo que o frente seja uma neblina espessa, porque o futuro para a gente é desconhecido. A gente pode até tentar olhar para frente, mas a gente não consegue olhar adiante. A gente consegue olhar só até o presente momento. A gente não consegue determinar o futuro, por isso que o futuro é nebuloso. O futuro é algo desconhecido. O futuro é algo que ainda não se apresentou pra gente. Mas mesmo assim, o olhar pra frente é você confiar em Deus e confiar que Ele vai te proteger. Não importa o que aconteça, não importa se as coisas começam a desmoronar, tua família começa a se dissolver, você é mandado embora do teu trampo, a faculdade começa a dar errado, teu cachorro te morde, dá um vendaval, destrói tua... Gente, não importa. A nossa fé tem que estar baseada no assim diz o Senhor e não no que a gente pode olhar, tocar, sentir, cheirar. Esse foi o grande pecado de Eva lá no começo. Ela baseou a decisão dela em comer o fruto no que ela podia sentir, no que ela podia ver, no que ela podia perceber, não no assim diz o Senhor. Então esse é o grande quarto passo, para relembrar os 4 grandes passos que a gente aprendeu com essa oração. Primeiro, olhe para cima, que é louvar a Deus. Segundo, olhar para trás e refletir sobre tudo que Deus já fez na sua vida. Terceiro, olhar em volta, olhar para a situação, fazer pedidos a Deus. E quarto, olhar para frente, que é se dedicar para andar nos caminhos dele. Que todos nós possamos aprender a orar desse jeito, que a gente possa aplicar, colocar em prática o modelo de Neemias e agora o modelo do povo aqui orando. A gente faz, juntos os dois, a gente faz uma grande fusão. Juntos os dois, a gente tem uma oração robusta, uma oração com propósito, uma oração que realmente é uma conversa com Deus. Não simplesmente um repeteco de um monte de coisa, uma oração de papagaio que você nem para pensar o que você está conversando. Beleza, gente? Terminamos então o capítulo 9 de Neemias. No próximo episódio, nós continuaremos aqui quando o povo concorda em obedecer e aí eles registram os nomes de todos os líderes, os levitas e sacerdotes sobre esse compromisso que eles fizeram. Nós no próximo episódio veremos os nomes dos que assinaram e nós veremos a afirmação do compromisso do povo em obedecer a Deus. Mas, como eu disse, isso é só no próximo episódio. Por hoje ficamos por aqui. Deus abençoe a todos vocês. Um grande beijo, um abraço. Orem depois daqui, coloquem em prática isso. E até amanhã, com o próximo episódio do Bora Ler a Bíblia, Neemias capítulo 10. Um grande beijo, um abraço para vocês, gente. Valeus e falou!